vou construir a primeira vez e ainda a 220 quilômetros de distância. Porra, como é que vai ser isso, né? Então você imagina o frio na barriga que não deu. Todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde eu entrevisto pessoas comuns, assim como você, assim como eu, que estão construindo imóveis para venda, começando do absoluto zero, sem experiência, sem recursos próprios. E o meu convidado de hoje é o Ricardo Amorim, e não é o economista. O Ricardo Amorim é o meu convidado de hoje, ele que já atuou mais de 20 anos numa empresa de marketing, publicidade. Então, empreendedor, investidor. Nos últimos 4 anos, ele está atuando junto com a esposa dele no estúdio de decoração e design floral. Então, além desse estúdio de decoração e design floral, além de tudo isso aí, o Ricardo Amorim também está construindo para vender uma casa avaliada em mais de 2,5 milhões. E ele vai contar para nós aqui por que ele começou a construir para vender, quanto de recursos ele tirou do bolso para viabilizar esse empreendimento, se foi recursos próprios, se foi parceiros, se foi financiamento, se foi uma mistura de todos, e se ele já tinha experiência com obras ou não. Tudo isso você vai entender ouvindo, assistindo de uma pessoa que está nesse mercado que você também quer ingressar. Nada melhor do que ouvir a história de alguém que está ingressando nesse mercado para você tirar insights e aprendizados também. Ele vai nos contar vários aprendizados aqui. Tudo bem? Como que você está, Ricardo? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado aí por ter aceito o convite para participar do podcast, contar um pouquinho mais da sua história, da sua jornada aí. É sempre interessante ouvir de alguém que está fazendo acontecer pela primeira vez, viabilizando o primeiro empreendimento. Além do Léo aqui, que já constrói para vender e tal, é importante que as pessoas ouçam de você com o seu entendimento do mercado, com a sua percepção dos seus aprendizados, para que as pessoas também tirem insights aqui se elas vão empreender e investir nesse mercado também. Então, obrigado mais uma vez aí, Ricardo. E, brother, eu gostaria de já começar aqui entendendo da onde você vem, para onde você vai, qual a sua história, para contextualizar e depois nós entrarmos no motivo que fez você ingressar na incorporação imobiliária. Vamos lá então, Léo. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e cresci, na verdade, em Santos, onde meus pais moravam lá. Depois morei 22 anos em São Paulo, na capital, onde eu fiz faculdade e comecei minha carreira executiva lá. Trabalhei por mais de 20 anos como executivo de marketing em diversas empresas, multinacionais, nacionais. Nesse meio tempo casei, minha esposa é de Blumenau e eu já gostava muito de Santa Catarina. Nos conhecemos em Florianópolis e aí, antes de ter a nossa filha Luísa, hoje com 7 anos e meio, nós decidimos sair de São Paulo, enfim, recomeçar a vida num lugar melhor para se viver, e aí optamos por Florianópolis. E aí mudamos para Floripa no começo de 2014, então quase 10 anos atrás. Morei 9 anos em Floripa e em agosto agora desse ano de 2022 nós decidimos mudar para Blumenau. Então hoje moro em Blumenau há 6 meses, e depois de uma passagem aí de quase 10, 9 anos em Florianópolis. Tá comendo, bom, profissionalmente falando... Comendo muita cuca, muito joelho de porco, né? Schnitzel. Aqui a cultura alemã é forte, né? Em Floripa, Floripa mistura mais, né? Já tem muito paulista, muito tem muito gaúcho e tal. Aqui os catarinas é que mandam aqui. A cultura alemã é muito forte, mas Blumenau é uma cidade, a gente está curtindo muito morar aqui, Léo. Blumenau é uma cidade muito boa para se viver, as coisas acontecem, sim, as pessoas cumprem os combinados, né? Uhum. Até acho que pela cultura alemã, né? Cultura. Só anda então, de BMW ali, né? Não pode boas. Carro, né? Não, já não está tão assim. mas é uma cidade muito, muito legal. Eu que cresci na praia, depois morei quase 10 anos em Floripa, né? Ficava assim, puta, vou sair da praia, vou para Blumenau, mas como você sabe, conhece bem a região, você é daqui também, a praia está aqui pertinho, menos de 1 hora daqui, você tem um litoral maravilhoso, né? Costa Esmeralda aqui, com Praia Brava de Itajaí, Balneário, Itapema, meia praia Porto Belo. Então, e Floripa também não tá longe daqui, 2 horinhas, né? Tá pertinho. Tá, mas a motivação de você ir morar ali não foi profissional ou foi uma questão familiar? Foi uma questão familiar, Léo. Foi uma questão
Na verdade, assim, a decisão de sair de São Paulo e vir para Floripa foi uma questão familiar nossa, né, de querer morar num lugar mais gostoso para se viver, estando mais próximo de um dos lados da família. Minha família Sim. mora em Ribeirão Preto e a família da minha esposa em Blumenau. E agora, mais recentemente, essa vinda para cá também teve a ver com a família, né? A gente quis proporcionar para nossa filha, né? Aqui ela tem duas bisavós, tem avó, tem dinda, dindo, tia, tio. E lá em Floripa, a gente, claro, tinha as nossas amizades, né? Que foram construídas lá. Quando a gente mudou para lá, a gente conhecia um casal apenas, né? Então foi realmente um recomeço. E é isso, a gente tem que ir surfando as ondas, né? À medida que elas vão surgindo, né? Se preparar para isso, mas ao mesmo tempo encarar de frente os desafios e as oportunidades que aparecem. Bom demais. Está gostando de morar em Blumenau, então? Tô. Estamos bem, bem felizes aqui. A gente ainda mantém, Léo, a gente está ainda, né, eu não vou dizer um pé lá, um pé cá, mas a minha esposa tem um estúdio de decoração, do qual eu sou sócia. A gente começou junto há 4 anos, ali, um pouquinho antes do início da pandemia, que é o estúdio Petit Bouquet. Esse estúdio tem um espaço físico lá em Floripa, então ela tem muitos clientes lá ainda, né? Então a gente fica um pouco lá e cá. E eu aqui em Blumenau, mais recentemente, comecei um trabalho de corretor de imóveis, né? Então eu entrei no imobiliário de cabeça, né? Na verdade, você me perguntou aí, né, o que me fez fazer essa virada depois de uma vida aí executiva. Eu já vinha me interessando muito pelo mercado imobiliário e depois de quase 4 anos aí trabalhando junto, né, com a minha esposa, foi uma experiência maravilhosa, mas você sabe, não é fácil trabalhar em família, né? Sim, e até porque não só porque os assuntos se tornam os mesmos, mas porque você acaba colocando os mesmos ovos na mesma cesta, né? Com certeza. Então, diversificar é muito importante. Então, eu como já tinha sempre gostei muito de investimento e comecei a me interessar muito pelo imobiliário, comecei a ver as oportunidades que surgiam aqui nesse litoral, em Florianópolis, né, na área imobiliária, e aí depois, mais especificamente, construindo para vender, e aí decidi entrar de cabeça, inclusive me tornando corretor de imóveis, né, porque eu acredito que o corretor de imóveis é onde aparecem primeiro as oportunidades, né? Então, além de poder fazer negociações ali no mês a mês, eu também poderia estar mais perto das oportunidades que pudessem aparecer aí para construir. Os benefícios são muitos ao você ser corretor de imóveis e conciliar com incorporação imobiliária. Primeiro, porque as oportunidades surgem para você. Surgiu aqui, por exemplo, um casal de amigos meus. Eu fui jantar com eles, minha esposa e eu fomos jantar sexta-feira, eles falaram assim, no prédio deles os apartamentos estão 2,5 milhões mobiliados. E surgiu por 1,5 milhão, foi fechado por 1,590, uma coisa assim, sabe? 1 milhão de reais, mas em 2 dias. Em 2 dias foi vendido. Então surgem essas oportunidades. Surgem com apartamentos, surgem com terrenos, surgem com qualquer outra coisa, porque acontecem eventualidades na vida da pessoa, de pessoas que, quando ela precisa de liquidez imediata, ela tem que fazer preço, né? Então, vai surgir oportunidades para você, por exemplo, terrenos. E os investidores, os clientes, eles vão confiar muito mais em você porque você investe no mercado imobiliário, né? Porque ele não está somente comprando de alguém, é tipo, sei lá, um dentista banguela, um nutricionista fora do peso, né? Não é incongruente, né? Então você como investidor imobiliário, você argumentando com o investidor, eu comprei um terreno nesse condomínio, nesse bairro aqui, faz muito sentido você comprar também, ele vai levar isso muito mais em consideração, né? Exatamente, Léo. Concordo totalmente com o que você falou, e eu também, enfim, né, faço parte da comunidade Domus já desde o início do ano passado, o que foi muito importante também para me dar a segurança e dar o conhecimento que eu precisava para dar esse passo, né? Porque no começo você tem muita dúvida, né? Eu não sou construtor, né? E tinha essa vontade de começar, acabei fazendo muita pesquisa no começo do ano passado, fui conversar com as pessoas mais experientes, peguei meu carro, rodei muito, né? Aqui desde Imbituba, Garopaba até Penha, Pissarras,
Blumenau, fui conversar com as pessoas, fui entender o que funcionava, o que não funcionava, né? E para coroar, né, descobri vocês aí no Instagram, na internet, e era um tema que estava pingando aqui na minha frente, né? Então eu tinha muito interesse em conhecer um pouco mais e a metodologia é muito interessante e eu acho que principalmente a network que a gente constrói, né? E assim fazer parte de uma comunidade, de um grupo que tem mesmos objetivos e interesses, acaba te dando muita informação importante e, ao mesmo tempo, a segurança e a coragem para dar o primeiro passo. Com certeza, com certeza. É mesmo que existe em todas as cidades, por exemplo, um grupo de empresários, né? Toda cidade tem algum tipo de reunião entre empresários da região. Você vai aprender muito ali naquele lugar, porque tem alguém do ramo da logística, alguém do ramo de eventos, outro tem uma clínica médica de saúde, e vai entender os fundamentos de cada negócio para gerar insights para o seu. Mas, de longe, estar num ambiente onde as pessoas fazem a mesma coisa, tem modelos de negócios semelhantes, o crescimento é muito mais... O insight que vem, ele é muito mais cirúrgico. Olha, eu fiz assim e deu certo. Ó, como que a gente faz isso aqui? É muito mais cirúrgico, né? Então, estar num ambiente organizado, seguro e com pessoas de todos os níveis, em todas as regiões do país e de todas as profissões possíveis também, compartilhando, é muito interessante, né? Então foi assim que tu me conheceu? Você já tinha interesse no ramo? Só para eu entender melhor como que você chegou até nós. Foi isso, como eu te falei, ali no final de 2021 para 2022, eu tomei a decisão ali junto com a minha esposa, falei, eu vou continuar ajudando aqui no estúdio, mas as decisões daqui para frente são todas suas, né? E aí mergulhei de cabeça. E foi nessa busca, né? Buscando começar essa nova jornada. E eu acredito muito nisso, sabe, Léo? A gente, parece que a coisa te procura, né? Quando você está realmente aí de corpo e alma empenhado em alguma coisa, as coisas aparecem, né? Parece conversa fiada às vezes, mas é verdade. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, Sim. né? E dessa vez não foi diferente. Né? Hoje isso se chama Mark Zuckerberg. Ele procura as pessoas, cara. Ele procura. Ele sabe mais do que nós. Né? Ele já começa a mostrar carrinho de bebê antes da esposa estar grávida, né? É verdade, cara, é verdade. Mas assim, se o assunto precisa ser relevante, né? Precisa ser relevante, precisa ter um conteúdo importante que agregue, porque hoje, assim, eu acho que um dos principais desafios que a gente tem hoje em lidar com internet, com Instagram, com redes sociais, é você saber diferenciar o joio do trigo, né? Uhum. Realmente, enfim, é você filtrar aquilo que tem relevância para você, né? Então, uma curadoria bem feita, seja do que for, né? E bem voltada, bem direcionada, né? Para aquele público que você está buscando, certamente que vai ter eco, né? Vai ter retorno. Então, foi um pouco isso que aconteceu comigo. Legal, show de bola. E me tira uma curiosidade, um executivo de marketing entende sobre marketing? Entende no sentido de o operacional do negócio? Como que é? Como que era a profissão, por curiosidade? Na verdade, assim, bom, eu vou fazer 50 anos agora, final do mês, né? Então, eu, quando comecei lá atrás, né, com, sei lá, 30 anos atrás, ali com os meus 20 anos, ainda na faculdade, não tinha marketing digital, né? Quer dizer, esses motores de busca, tudo isso é mais recente, né? Então, eu vi isso acontecer, né? Muita gente ficou pelo caminho. Uhum. O marketing virou uma coisa muito mais técnica, matemática até, né? Enfim, mas nunca perdeu algumas coisas que são muito relevantes, que é esse entendimento mais holístico, né, das pessoas, né, de comportamento do ser humano, enfim, né, que acaba influenciando o comportamento de pessoas e consumo. Então, aos poucos eu fui me embrenhando um pouco mais no digital, né, e eu vou te falar que essa minha experiência empreendedora na Petit Bouquet
ela me tornou um marqueteiro melhor, né? Ou pelo menos um marqueteiro digital melhor, porque quando eu saí do mundo executivo, né, eu já tinha equipe, né? Tinha agência, tinha gente que fazia o operacional para mim, né? E quando eu fui empreender, eu tive que fazer tudo, né? Então, a minha esposa, ela, na verdade, a marca Petit Bouquet, o negócio foi desenhado assim, em volta dela, né? Em cima dela, que é o talento, ela é designer floral, ela é decoradora, mas toda a criação da marca, o site, o Instagram, os conteúdos, ficou por minha responsabilidade, até pela experiência que eu já tinha. Mas eu tive que botar a mão na massa, tive que aprender do zero, né? Porque eu não tinha essa experiência operacional, né? Mas aos poucos a gente vai tropeçando e acertando, e o marketing digital é tentativa e erro, né? É tentativa e erro, a gente vai aos poucos construindo aprendizado. Olha, tentativa e erro talvez seja qualquer profissão, qualquer negócio, né, Ricardo? É óbvio que o erro, ao construir para vender, o erro é diminuto se a gente tomar os cuidados básicos, mas não deixa de ser também, né? Uma tentativa e erro, né? Eu erro ainda. Em cada empreendimento eu falo, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz a arquitetura desse jeito, esse detalhe? Mas essa é apenas uma característica de qualquer outro negócio, né? Desse aperfeiçoamento, desse aprendizado contínuo que se tem. E como foi na aquisição desse terreno que você adquiriu, o quanto foi, vamos dizer assim, deu um frio na barriga de você buscar um ramo diferente, de você empreender em algo novamente novo, né? Outra vez aí, como que foi essa transição? Conta aí. Então, como eu te falei, né, no início eu busquei conversar com muita gente, né? Eu tenho um perfil assim muito planejador, pé no chão, tal. Então, eu acabei seguindo esse caminho no início, né, tentando me apoiar ali, né, reduzir ali as minhas dúvidas, os meus riscos. Mas chega uma hora que você tem que dar o primeiro passo, né, Léo? Não dá para você ficar ali só ensaiando, né, a vida toda. Tem uma hora que você tem que entrar no palco, né? Senão você tem que voltar para a coxia, né? Tem que começar a derrubar a árvore, né? Exatamente, né? Afiar o machado é importante, eu diria que é fundamental, né? Senão você vai acabar desperdiçando muita energia e não vai conseguir o objetivo. Então é importante fazer a lição de casa bem feita no início, mas é preciso também chegar uma hora e falar, não, agora eu preciso dar o primeiro passo, né? E aí enfrentar os medos, né? E aquela coisa tá com medo, vai com medo mesmo, né? E seguir em frente. E aí, no meu caso, assim, eu já estava namorando esse empreendimento. É um condomínio fechado dentro da ilha, perto de Jurerê Internacional. Eu morava na época ali em Jurerê, então eu vim acompanhando ali o desenrolar desse condomínio. Alguns amigos meus, casais amigos nossos, da minha esposa, meus, lá de Florianópolis, compraram terreno ali para morar. Então eu comecei a entender e conhecer o perfil das pessoas que estavam comprando e se mudando para lá, né? Acompanhei também o boom imobiliário que teve ali na época da pandemia e pós, né? Muito na ilha. Jurerê também se beneficiou, os preços subiram demais ali, né? 2,5 vezes em quase 3 anos. E o condomínio acabou se beneficiando, porque ele é um condomínio muito diferenciado, né? Ali no norte da ilha, fica a 6 minutos de Jurerê de carro. Ele não é na praia, mas ele é ali da BR para dentro. Não sei se você conhece ali o Vila Ratões. Estive domingo em Jurerê. Olha que legal. Então é bem pertinho. O estúdio que a minha esposa tem ali é do lado do condomínio, então eu já vim acompanhando o desenrolar da história ali. E aí, Léo, assim, de novo, as coisas vão acontecendo, né? Eu acabei conhecendo um corretor de imóveis de Jurerê, que se tornou também próximo a mim, hoje considero um amigo. Ele havia comprado uma casa em Jurerê e precisava quitar essa casa, e ele tinha esse terreno que ele tinha comprado há pouco tempo, ele nem estava pensando em vender, mas ele achou que seria um bom negócio.
ele se desfazer naquele momento para quitar a casa. Então foi uma oportunidade que apareceu, né? Eu acabei comprando o terreno abaixo do valor de mercado, né? E só o fato de comprar e segurar já seria, ou, né, se eu não quisesse construir, já seria um bom negócio. Mas eu, no paralelo, vinha desenvolvendo muito essa vontade de construir. E aí eu acabei, Léo, também aí no meio do caminho, conhecendo um grupo de pessoas, são três caras aí em Floripa, um deles é arquiteto, né, e ele constrói também, e eles também se juntam, garimpam terrenos e constroem para vender, né, a coisa de 3, 4 anos. E através de amigos a gente se conheceu e eu mostrei interesse em participar, né, dessas empreitadas que eles faziam, só que eles já estavam com 2 terrenos comprados e construindo. Então, a curto prazo, a gente não ia conseguir fazer. Como apareceu essa oportunidade do terreno ali no Vila Ratones, eu acabei resolvendo encarar sozinho a empreitada. Aí comprei o terreno e acabei, depois de muitas conversas ali, contratei esse arquiteto, que hoje me acompanha também na gestão da obra, uma vez que eu estou à distância, né? Uhum. E aí agora estamos já, fundação, já estamos, já demos o play. Legal. E você já tinha feito alguma obra? Nunca. Você me perguntou aqui se eu tinha pisado num canteiro de obra. Não, nunca havia pisado num canteiro de obra, mas eu tinha essa vontade de experimentar essa jornada, e como eu já vinha muito interessado no imobiliário, e estava também aí me preparando para a corretagem, eu falei, não, cara, é a hora. Apareceu a oportunidade, né, num terreno abaixo do preço do mercado, num condomínio que estava se consolidando, e com uma demanda, né, os preços subindo. Então, tudo isso, na verdade, eu busquei, né, acabou me passando essa confiança necessária para enfrentar os medos e começar, né? Show demais, show demais. Me conta um pouquinho, Ricardo, os números gerais desse teu empreendimento, custo do terreno, custo de construção estimado, valor de venda. Dá um briefing geral para todo mundo ouvir. Bom, o terreno, o custo de aquisição do terreno foi R$480 mil, é um terreno de 400 metros quadrados que eu adquiri no meio do ano passado. Se comprar agora, seria quanto? 700. Tá brincando. Sim, 700, 690 é o preço hoje, né? A menos que isso você não acha, você não compra, né? Até mais, tá? Tem alguns terrenos ali, depende da localização, até 750, mas nessa faixa, de 690 a 750 hoje, né? Já teve um ganho com o próprio terreno, como você mesmo disse. Já tive um ganho com o próprio terreno. Mas, enfim, a ideia era seguir a construção. Então, perfeito. Nesse meio tempo, eu acabei dando uma entrada, dei uma entrada aí de 10%, 20% mais ou menos, para segurar o terreno. Isso foi lá em maio, mais ou menos, do ano passado, e eu quitei mesmo em setembro do ano passado, né? Uns 3, 4 meses depois. Nesse meio tempo, eu comecei a desenvolver o projeto arquitetônico, né? Com o arquiteto Luciano Nunes, lá de Florianópolis. Luciano, se estiver me assistindo aí, um grande abraço, meu amigo. Está me ajudando muito aí no projeto, um cara muito competente, já construiu também lá no condomínio, né? Então isso também foi legal, porque ele já conhecia o condomínio. Ótimo. Né? E aí fizemos o projeto, aprovamos o projeto, e aí entramos naquela etapa de avaliar empreiteiro, né? Essa foi uma decisão muito, muito importante, Léo, e porque você seguiu construindo nesses últimos anos, e me corrija se eu estiver errado, mas o que eu mais escutei, né, de construtores aí ao longo desse período é que, assim, muita gente, muito empreiteiro, muita construtora acabou crescendo o olho, né, com o aumento da demanda durante a pandemia e pós-pandemia, acabou abraçando muito mais do que podia fazer, né? Então, muita gente boa do mercado acabou, assim, atrasando obra, faltou bons profissionais, né? Bons pedreiros, bons para realmente tocar a obra. Então,
a qualidade caiu muito. Teve muita gente, né, que eu conheço que construiu nessa época, né, que além do espantoso aumento de, né, teve o material de construção mais do que dobrou, né, algumas coisas triplicaram de preço, né, mas teve muito problema com a mão de obra, né, e eu tinha uma preocupação muito grande com a mão de obra, né, eu falei, pô, como escolher, né, um empreiteiro, um construtor que realmente minimize, né, os problemas ao longo... Porque é um casamento, né, Léo? É um ano, no mínimo, aí de construção. De diária, né? Pois é, então, assim, você tem que... Como, né? Como achar essa pessoa que você vai depositar toda a confiança, Sim. Né, de um investimento grande, né, de um patrimônio, muitas vezes, que você acumulou ao longo da vida, né, e você fala, pô, vou botar numa obra, e se essa casa não for bem feita, né? Então, eu tinha toda essa preocupação, fiz vários orçamentos, né, conversei muito com amigos que construíram no próprio condomínio, né, a quem eu agradeço também, porque muitos deles me deram ótimas dicas. Uma coisa legal desse condomínio também, Léo, e mais uma vez falando da importância de você estar num grupo, numa comunidade, é que, como tem muita gente construindo lá no condomínio, foi feito um grupo de WhatsApp ali dos construtores. Então, todo mundo ali, todo dia, compartilhando informação, pô, esse cara é bom, esse cara é ruim, né, preço, vamos comprar junto, né? Então, pô, isso é fenomenal, né? Isso é muito legal. Isso então, é eu incrível, aproveitei essa... Com certeza. Porque, poxa, eu falo sempre, eu não tenho concorrentes, eu tenho colegas, né? Concorrente seria se o mercado, pô, só tem um comprador e tem 10 opções iguais, né? Mas a gente tem uma abundância de demanda para perfis diferentes de produtos e faz muito mais sentido a gente se abraçar e todo mundo trabalhar junto, como está o caso aí desse grupo dentro do condomínio, do que cada um ficar na sua, né? Todo mundo sai beneficiado. Exatamente. Então, eu enfim, venho surfando essa onda aí de informações, né, que são colocadas ali, a gente compartilha experiências, e aí, assim, só concluindo a questão do empreiteiro, né, eu acabei acabei optando por um empreiteiro, né, que ele é um cara também já experimentado, um cara de confiança, da confiança também do meu arquiteto, que está me ajudando na gestão da obra, né, e ele tem o perfil assim, ele não faz ele não é grande, né, não tem equipe muito grande, mas ele faz no máximo 2 casas ao mesmo tempo. Tá? Faça chuva, faça sol, esteja o mercado aquecido ou não, ele faz 2 casas, ele faz bem feito, né? Então, eu também optei por esse tipo de perfil de empreiteiro, porque acho que é mais pé no chão, e tinha mais a ver com o meu perfil. Com certeza. Olha, teve esses dias uma pessoa que me perguntou no direct, Léo, é uma dificuldade de mão de obra aqui na região, eu só encontro o seu João com o irmão dele, com o filho. Eu falei assim, esse é o melhor perfil de empreiteiro que você vai conseguir contratar. É o seu João, com o seu irmão, que se chama seu José, com o filho e com o sobrinho, e com mais 1, 2 cabeças aí que eles trazem junto para completar uma equipe de 6 pessoas. Uma família. Porque você está lidando diretamente com quem vai ser responsável pela sua obra, com quem vai estar na linha de frente. Porque há uma dificuldade muito grande, como qualquer outro negócio, como você bem disse, durante um boom do mercado, os empreiteiros, todos os prestadores de serviço no geral abrem o olho, cresce o olho, caramba, tem mais demanda, eu vou agora subir o meu nível aqui de empreiteiro de uma casa para 5. Não é só contratar mais pessoas, tem que começar a construir processos, tem que começar a construir comunicação, começar a construir um time de gestão, e essas pessoas não estão preparadas para fazer isso tão rápido, tanto quanto cresce o próprio negócio. E aí acaba o quê? O cara que era bom, o pintor que era bom, o ceramista que era bom, acaba sendo uma pessoa ruim quando trocou o chapéu aí de pintor, de empreiteiro, para um gestor de um negócio, de uma empreiteira. Então, a melhor maneira, o melhor perfil de prestador de serviço é aquele que você está contratando diretamente com quem vai estar
no seu canteiro de obras, que é o caso aí da empreiteira que você contratou. E um plus aí, que você já criou um relacionamento com um arquiteto, foi muito assertivo essa tua contratação também, um arquiteto que já trabalha no condomínio, um arquiteto que constrói para vender e que vai fazer o gerenciamento da obra. Ah, mas eu conseguiria talvez um desconto, R$ 1.000, R$ 2.000 por mês, aqui a menos. Isso vai se converter provavelmente em algum prejuízo lá na frente se eu não for um profissional tão bom. Então, com toda essa experiência, você está comprando a curva de aprendizado dele, né? Esse relacionamento que ele já tem dentro do condomínio com o zelador, que isso conta, né? Faz a diferença. Às vezes o caminhão vai entregar o material mais tarde. Se for uma pessoa nova no condomínio que você contrata, eles vão ter mais resistência para flexibilizar, mas já é um arquiteto conhecido do condomínio. Essas coisinhas que a gente não leva em conta no dia a dia, mas que ter alguém com experiência lá dentro, que através do arquiteto trazer também uma equipe de confiança dele, tudo isso facilita para que você possa gerir esse teu negócio à distância, né? Exatamente. E assim, quando eu decidi vir para cá, na verdade, eu já estava no meio desse processo, né? Porque a nossa decisão de vir para Blumenau foi tomada em julho. Em agosto a gente estava aqui, né? Eu já tinha comprado lá o terreno, né? Eu já tinha dado a entrada lá em maio, já estava decidido a construir, né? E falei, bom, e agora, né? Quer dizer, eu vou construir a primeira vez e ainda a 220 quilômetros de distância. Porra, como é que vai ser isso, né? Então você imagina o frio na barriga que não deu. Na verdade, ainda dá, né? Mas eu tentei me cercar, como eu contei aqui, né? Das pessoas, né? Mais experimentadas aí, que são da minha confiança, para a coisa acontecer. E obviamente que eu vou, né? Eu sigo, somente agora que a obra começou, né? Eu vou estar indo, né, para lá, enfim, finais de semanas, e vou estar acompanhando de perto, até porque eu quero também ter esse aprendizado em loco. Mais pelo teu aprendizado do que porque você vai lá resolver alguma coisa. Né? Exatamente, né? Então é isso. Você me perguntou dos números em geral, acabei não concluindo, né, Léo? Isso. Então, eu falei do terreno, que foram 480 mil ali no terreno. A casa, eu estimo aí por volta de 1 milhão, 1 milhão e 100, tá? Mais ou menos. Estamos falando de um investimento global aí de 1 milhão e 600, mais ou menos, tá? Essa casa pronta. Vai depender um pouco do quanto eu vou avançar, né, na parte de acabamentos, né? Porque eu acho que, por exemplo, se eu avançar demais, se eu personalizar demais, né, para esse tipo de público, talvez depois eu tenha um pouco mais de dificuldade de vender, né? Porque às vezes a pessoa quer colocar uma bancada específica na cozinha, então esse valor final aí vai depender um pouco do quanto eu avançar ou não, né? E uma casa do tamanho que eu vou construir, do padrão que eu vou construir, é uma casa ali de 275 metros quadrados, mais uma piscina aí de uns 15 metros, com prainha, estrutura para aquecimento. Estamos falando de uma casa de 4 suítes, né? 3 suítes em cima, uma master, mais 2 em cima, uma embaixo, que também pode ser usada para escritório e também, enfim, para uma pessoa mais idosa, né? Que não tem alguma dificuldade aí de subir escada. Então eu tive essa preocupação de colocar uma 4ª suíte embaixo. Fachada moderna, pé direito duplo, espaços integrados ali de sala de estar, jantar, né, churrasqueira, carvão, uma área gostosa no fundo. Enfim, a casa tem tudo que precisa, né? Eu estimo que essa casa, para o final do ano aí, esteja sendo vendida aí entre 2,5, 2.800, né, a depender de como vai estar o mercado. Eu acho que é daí até para cima, né? Mas vamos colocar uma faixa aí de 2,5 a 2.800, eu acho que está bem pé no chão. Ótimo, é uma faixa que te dá já uma previsibilidade essa margem de lucro, você está falando 1,5 milhão, 1 milhão e 600 de investimento total, está falando aí em 2,5, 2,600, é realmente aquela margem
aquele markup que eu sempre considero em torno de 60% acima do custo. Está bem dentro de um padrão nacional, né? Muita gente me xinga bastante nos comentários dizendo que não dá isso no Brasil, outros dizem que dá pouco, que é mentira porque é muito pouco, porque dá o dobro, né? Tem regiões do país que realmente dá o dobro. A gente conversou semana passada aí com as meninas que estão construindo lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, e lá provavelmente elas vão investir X e vender por 2x, né? Entre custo total e venda. Então, é um valor bem pé no chão, considerando sim que do momento que estamos agora em fevereiro até a chave da casa estar sendo entregue, né, para você lá na frente, o mercado ele vai tanto reajustar custos, esquadria aumentou 5%, e assim vai acontecendo. Algumas coisas você já vai colocar pé na porta agora para travar preço, outras não tem como, vai ser lá para frente. Da mesma maneira que o valor de venda vai aumentando, que esse terreno dentro desses 12 meses futuros vai aumentar também. E aí uma família vai chegar lá em dezembro e vai olhar para um terreno vazio que vai custar talvez R$ 800.000, e aí somando uma construção que ela vai contratar, não como você fez, contratar um empreiteiro, ter um arquiteto, ela vai contratar uma construtora que vai ter um BDI aí de 18, 20, 25% em cima, se for a preço valor global, às vezes 30% acima do custo, já passou de 2.200.000 aí o custo global do empreendimento como esse aqui. E aí tem a sua casa por 2.600, 2.700. Ela vai falar, mas não vale a pena eu ter que gastar 1 ano e meio desde a aprovação do projeto, compra o terreno, aprovação do projeto, construção, para depois eu usufruir de um bem que eu posso ter agora por R$ 400.000 a mais, né? Então, e aí vai justificar essa família adquirir essa casa nesse período. Então tem tudo aí para dar um resultado muito interessante. Mas eu gostaria de entender um pouquinho mais, Ricardo, sobre os aprendizados que você teve até aqui, né? Você já está agora iniciando a construção dela, um ciclo aí provavelmente de término da obra no final do ano. E quais foram, se você puder elencar alguns aprendizados seus aí, quais foram os seus principais aprendizados até aqui, viabilizando esse empreendimento para venda? Tá bom. Bom, vamos lá. O primeiro deles eu acho que eu já comentei, né? Que é fazer a lição de casa bem feita, né? Então, acho que é importante pesquisar, buscar conhecimento, buscar conversar com as pessoas que têm mais experiência, né? Conversar com as pessoas que têm os mesmos interesses e objetivos que você, porque isso acaba te dando mais segurança e mais confiança para tomar boas decisões, né? Então, acho que esse é o primeiro aprendizado. Faça a lição de casa bem feita, né? Bom, o segundo, eu diria que consulte os bons corretores, né? E não é só porque eu sou um corretor agora, como você, Léo, mas é porque esses caras conhecem de fato o mercado, eles conhecem o perfil dos compradores, eles sabem o que vende e o que não vende em determinado lugar, né? Então, assim, antes de avançar com um projeto arquitetônico, né, e de repente fazer uma casa que você acha que é legal, que é vendável, é importante conversar com esses caras. Eu fiz isso, tá? O que eu fiz antes de definir o meu projeto arquitetônico? Eu fui lá no bairro onde tem o condomínio, né, e busquei ali 2, 3 corretores que são experts ali, que venderam os terrenos, que hoje, né, que conhecem bem o bairro, e conversei com eles e perguntei para eles, cara, ó, eu quero construir para vender aqui no condomínio, estou comprando um terreno, qual é o perfil de casa, né? Qual é o perfil de pessoas que têm comprado aqui, qual é o perfil de casa que eu tenho que fazer, e eles me deram a letra, né? E assim, eram 3 caras bons, os 3 disseram praticamente a mesma coisa, o que me deu a certeza de que esse era o caminho, e foi o que eu fiz, né? E até porque é o seguinte, esses caras, Léo, eles têm interesse que você acerte, porque eles vão ser parceiros de venda depois, né? Eles vão vender o imóvel, Exato. Né? Então, é isso, eles vão dar dicas boas, né? Então, acho que esse é o segundo aprendizado aí. O terceiro, eu diria, cara, é assim, não se apresse em começar, mas não espere demais, sabe?
Boa. Eu acho assim, timing é meio que tudo na vida, né? E assim, o mercado imobiliário, como você sabe, ele se movimenta em ciclos, né? Então, se você decide começar a construir só quando as pessoas estão otimistas, você já perdeu o timing, Já entendeu? perdeu o time. Você tem que andar na contramão da história, né? Então é um pouco isso. Você não tem que sair correndo, né? Você mesmo dizia isso muito no treinamento, né? Cara, não sai comprando o primeiro terreno que você vê, né? Ou porque você acha que é barato. Primeiro entende o que você quer fazer, né? Eu cheguei a considerar, né, empreendimentos mais simples, né? Eu fui estudar tudo, Minha Casa Minha Vida, Ótimo. Casa Verde e Amarela, né? Fui avaliar casa de alto padrão, de médio padrão. Eu passei por tudo isso antes de tomar a decisão. Eu acho que é importante essa reflexão, sabe? Não sai fazendo por impulso. Tá? Até porque esse investimento, esse negócio, ele não é algo que provavelmente qualquer pessoa que ingressar vai fazer e vai parar, né? Vai fazer alguns, vai repetir esse ciclo, sei lá por quantos, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Isso a gente está falando em 10 anos de investimento que essa pessoa vai passar por todas as fases do ciclo do mercado imobiliário. Vai passar pela recuperação, Exato. Vai passar pela expansão, vai passar pelos momentos onde o mercado está em recessão. De qualquer maneira, ela vai passar isso cedo ou tarde. Então eu só vou entrar nos momentos que está em expansão, que daí eu vou pegar o bonde e subir, né? Da mesma forma que todo mundo quer investir na Bolsa de Valores quando somente antes de começar a subir. A gente, como ninguém sabe ao certo quando vai ser esse ciclo do mercado imobiliário, que aí vem um Covid no meio ali e ele bagunça tudo isso aí, né? Todo mundo achou que ia estar ferrado no mês seguinte e de repente o mercado começou a virar para uma expansão doida logo depois. Então, já que não tem como prever, nem você, nem eu, nem Paulo Guedes, ou agora o Haddad, seja quem for que tiver, não tem como estimar isso. Então, qual que é o fundamento do mercado? Comece com o que você tem no momento que você está, né? A partir de agora. A partir de agora não é necessariamente sair comprando, como você bem disse. Mas, Exato. Beleza, identificou uma boa oportunidade? Comece. Mas taxa de juros e tal. Vai existir uma curva de aprendizado que todo mundo vai passar. A gente, claro, diminui essa curva ou facilita ela a partir do momento que a gente treina, aprende, estuda com quem já fez, está em ambientes como, por exemplo, você está na comunidade Domus, nesse ambiente ali dentro do próprio condomínio, a gente exponencializa nosso conhecimento mais rápido dessa maneira. Mas vai passar por aprendizado do mesmo jeito. Então, por que deixar para aprender da primeira vez quando o mercado está expandindo, quando é o momento de realmente, com clareza, colocar dinheiro no bolso, ter uma margem de lucro mais gorda? O negócio é ingressar desde agora, construir essa inteligência, aprender, vai ganhar dinheiro desde a primeira casa, independente do ciclo do mercado imobiliário, óbvio, partindo das premissas da análise da demanda, definição de um produto bom, contratando bons profissionais de arquitetura e uma boa empresa para executar, mas fazendo o feijão com arroz bem feito, vai ter lucro em qualquer momento. Agora, vai ganhar cada vez mais ao longo dos anos, em virtude do aumento do seu conhecimento, de gerar lastro e também contar com o próprio mercado, que ele é um fator externo, a gente não tem como prever, né? Então, achei interessante essa tua colocação, não se apressar para começar, mas também não ficar se amolando aí e procrastinando, né? Muito bom. Exatamente. Você sabe que tem mais algum aprendizado que pode complementar? Fique à vontade. Tem. Não, eu vou falar mais acho que mais dois pontos aqui. Um deles é a localização, né? Onde você vai comprar o seu terreno. No imobiliário, você sabe que a localização é quase tudo, é muito importante, né? Eu costumo dizer que um imóvel meia boca numa ótima localização é bem melhor do que um imóvel ótimo numa localização meia boca, porque na pior das hipóteses você tem um terreno ali valorizando e tendo demanda para você
para você vender. Então, não tem que ter pressa, né? Não tem que ter pressa, tem que pesquisar, né? E se preparar para a oportunidade. Eu não sou surfista, Léo, apesar de ter morado em Santos, Florianópolis, mas eu tenho alguns amigos e gosto de praia, gosto de surf. E assim, fazendo uma analogia, né, uma brincadeira aqui com o surf, é assim, cara, para você surfar as melhores ondas, né? Você precisa primeiro aprender a surfar, né? Comprar tua prancha, aprender a surfar, né? Mas depois, cara, você precisa cair na água, entendeu? Você precisa cair na água. Se a onda vier e você não tiver na água e souber o que fazer, não adianta, cara, né? Então é isso, não tem atalho. Eu acho que hoje, as pessoas hoje, acho que com esse imediatismo da internet que a gente vê, todo mundo busca um atalho, né? Todo mundo busca um atalho. As pessoas não querem ter trabalho, porque aprender dá trabalho. Aprender dá trabalho, cara, né? Aprender dá trabalho. Então, assim, não tem atalho, cara. Você tem que fazer a lição de casa, tem que aprender, tem que correr atrás, tem que conversar, e na hora que tiver pronto, aí, cara, pisa no acelerador e vai embora, porque é isso, pé embaixo. Muito bom, muito bom. E essa analogia sua que você fez com a onda é muito interessante por vários pontos. Primeiro, se não conseguiu pegar essa onda aqui, tá tudo bem, daqui a pouquinho vem mais uma. O mar não vai ficar flat pro resto da vida. Vai vir uma próxima onda, ela vai acontecer cedo ou tarde, né? Mas quanto antes você aprender, cair na água e começar a remar, a probabilidade é de você conseguir pegar a onda mais cedo, né? Então, quanto antes fazer, Exato. sem nenhuma neura de que precisa ser de uma hora para outra. Muito bom, muito bom. Mais algum ponto aí para a gente encerrar essa parte de aprendizados aí seus? Com certeza você traz muito o teu background lá, desde a época de executivo, né? Não é um aprendizado que você tá aprendendo somente agora no mercado imobiliário, né? É um aprendizado muito mais longo. Tem mais algum aí? Assim, acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que as pessoas que estão assistindo aí têm que acreditar o seguinte: a gente, independente de quantas vezes você recomece, eu recomecei algumas vezes, né? Mas assim, tudo que a gente fez para chegar onde a gente está contribui com o que você vai fazer daqui para frente, né? Então, hoje eu sou corretor, né? Estou adorando trabalhar como corretor aqui em Blumenau. Tive a sorte de conhecer pessoas muito legais aqui. Comecei numa imobiliária aqui há 3 meses, muito legal. A Zelt Imóveis, vou fazer um jabá aqui. E a Zelt Imóveis aqui em Blumenau. E assim, cara, eu trago comigo, Léo, toda a experiência, né, de 20 anos de carreira executiva, de 4 anos empreendendo, né, e mudando de cidade 2, 3 vezes. E agora estamos aqui, recomeçando e numa nova jornada. E eu acho que sempre é tempo, né? Sempre é tempo da gente fazer aquilo que a gente quer naquele momento, né? Na vida da gente, a gente pode fazer várias viradas, né? E é isso, né? Então, essas viradas, Ricardo, elas acontecem independente se é de uma profissão para outra, se é de uma cidade para outra, ou mesmo dentro da própria profissão. Porque chega um momento que todo mundo atinge um platô, né? Chega, quando não está evoluindo, aí tem que se reinventar, aprender algo de novo, dar um F5 ali para ver, né? E recomeçar, vamos, né? Tirar aquela casca antiga e ir para um próximo. Até porque essa é a única alternativa que tem da pessoa se manter no mercado em constante mudança, né? Mesmo o mercado imobiliário, que é extremamente conservador, que desde que da idade moderna, ou vamos dizer dos últimos 100 anos, se constrói com concreto, se constrói com tijolo, o que não faz muito sentido, né? Mas é um mercado extremamente conservador. Mesmo esse está em constante evolução, em constante melhoria. Eu entreguei uma casa, por exemplo, em 2020, então isso faz 1, 2, 3 anos praticamente. Engenheiro fazendo conta nos dedos é feio, né? Ainda mais 20 para 23, mas tudo bem. Fazem 3 aninhos que eu entreguei uma casa e assim, ó, ela é completamente diferente do produto que eu estou construindo agora, do produto que eu estou projetando agora. Tipo assim, não faz sentido. Não tem
nem como correlacionar a tecnologia construtiva, os equipamentos de climatização, os revestimentos, né? O revestimento, usava um revestimento totalmente diferente do que vai ser utilizado nesse automação que vai ser feita. É uma evolução muito grande. Então, mesmo no mercado extremamente conservador, que é o imobiliário, na construção civil, ainda assim tem que ter uma... Tá acontecendo isso comigo, né? Nessa virada de ano, pô, tira tudo que foi feito aqui, agora vamos recomeçar aqui, vamos dar um F5 e vamos reestruturar o negócio para ele ir para um próximo nível. Então, esse ponto que você tocou, da pessoa não ter medo, né, de fazer uma transição, às vezes, de carreira, ou de, poxa, eu sou executivo em uma área aqui, ou tenho uma empresa, tenho uma padaria, ou sou funcionário público e vou também me lançar ao ramo da incorporação imobiliária, vou construir uma casa, uma por vez, paralela, pezinho no chão. Mas será que eu vou? Será que não vou? Cara, da mesma maneira que como qualquer coisa você tem que se reinventar no seu ramo de negócio, você também vai ter que se reinventar numa nova profissão ou numa nova atividade, né? E essa talvez seja a única maneira de se manter vivo no mercado, se manter atualizado, né? Que é fazendo algo novo toda vez, né? Exatamente. É isso mesmo, Léo. Assim, não... Cara, eu sou um exemplo vivo disso, porque assim, se você perguntar para mim, cara, você é um cara de mudança, você é um cara que curte mudança, você vê que eu já mudei várias vezes, mas eu não sou naturalmente um cara que é propenso a mudanças ou que corre atrás das mudanças, né? Eu luto com isso, né? E eu acho que muita gente é assim também, né? Não é todo mundo que gosta de mudar o tempo. Uma coisa é você provocar a mudança, né? Às vezes, naturalmente, você tem aquela propensão a mudar, o cara já mudou de apartamento 10 vezes, sabe? O cara toda hora quer. Eu não sou assim, eu sou um cara de hábitos, né? Curiosamente, eu sou um cara de hábitos, né? Gosto de ir no restaurante que eu curto, tenho uns amigos de longa data e tal, mas é bem isso que você falou, Léo. A gente a vida é uma só e a gente não dá para ficar se apegando, né, às mesmas coisas sempre. A gente tem que buscar se reinventar. E só assim para evoluir. A verdade é essa, né? Então, é isso aí. E um ponto, um insight interessante sobre isso que você disse, é que eu não vou saber referenciar quem disse essa frase, mas rotina é uma prática de pessoas ambiciosas. Está escrito lá de homens ambiciosos, mas de pessoas no geral. Uma pessoa que é ambiciosa, ela tem que ter hábitos muito claros, rotinas muito claras, horário de dormir, horário de acordar, a alimentação que vai ter. Não dá para, segunda-feira, um monte de reunião, vou comer uma feijoada hoje, né? Pô, o corpo já não vai estar bem para uma reunião. Ou tem gente que gosta, né? Dormir até tarde no sábado, dormir até tarde no domingo e acordar cedo na segunda. Para mim, eu acordo destruído. Então, a rotina ela é importante. Ela é tão importante para ter do outro lado um desequilíbrio, para a gente poder fazer algo diferente, para a gente poder ir mais fundo numa mudança na nossa vida, né? Então, você falou do restaurante, mas isso se aplica a qualquer outro hábito ou rotina da vida. Ela é crucial para que a gente possa inovar em alguma outra área, né? Existe ali é importante ter a zona de conforto para se tornar desconfortável em alguma outra coisa. Você tem as suas rotinas aí. Uma coisa que você está fazendo desconfortável agora é construir para vender, por exemplo, né? Que é algo novo. Exato. Mas você tem dentro do seu dia a dia ali uma rotina que te dá tranquilidade, porque ali está intacto, ali vai ser, né? Você tem uma família, você tem uma estabilidade, e isso é importante para você poder alçar voos em outras áreas, né? Então, a rotina ela é, inclusive, um aliado muito grande nosso. Divagamos um pouquinho aqui, Ricardo, mas é interessante essa conversa, porque chega um ponto que construir para vender não se trata sobre como fazer um orçamento, como fazer um estudo de viabilidade, como analisar a demanda. Isso é muito técnico. A pessoa só tem que aplicar. Mas chega um ponto para tomar a decisão que ela tem que ir para um próximo nível, sair do racional
e pensar um pouco, às vezes, ter uma visão um pouco mais profunda do negócio, não somente análise financeira, né? Então é importante isso aí. E um ponto que eu acabei não te questionando, até para fechar esses meus questionamentos sobre empreendimento, você Tá. falou de um empreendimento que vai ser feito à venda entre 2,5 milhões e 2 milhões e 800. Qual que é a captação de recursos que você está fazendo para esse empreendimento? Você está fazendo com recursos próprios, financiamento, investidores? Como está sendo? Então, Léo, assim, inicialmente, né, até, enfim, como as coisas todas aconteceram, eu decidi fazer com recursos próprios, mas eu estou já com um financiamento pré-aprovado na Caixa de R$ 560 mil, tá? Que provavelmente eu vou pegar, tá? Até porque é um dinheiro mais barato do que o meu próprio hoje, né? Com a Selic a 13,75, né, e o dinheiro bem aplicado, eu consigo ter um dinheiro mais barato para poder financiar essa casa, né? Sim. Mas, assim, confesso a você que teria condições de bancar. Só que Sim. minha liquidez vai diminuir muito, né? Então, eu acho que o financiamento bancário ele é uma decisão inteligente, Com certeza. né, para poder viabilizar esse tipo de empreendimento. Com certeza, com certeza. Uma modalidade que talvez não vá, que eu estou pensando em fazer, tá? Compartilhar com você. Eu estou com um terreno quitado. Quitei faz o quê? 2 semanas. Tá? Talvez ele esteja avaliado, em torno de 2 milhões de reais, porque lá no condomínio está 3 mil reais um metro e esse terreno tem 1.011 metros. Esse é um terreno em aclive. Ele não é um terreninho plano, então ele talvez não tenha avaliação. Eu estou falando talvez porque é a percepção do banco, né? A minha percepção é que ele vale 3 porque eu vou construir uma casa em cima e vou vender proporcional ao valor lá no final. E eu estou pensando em fazer uma modalidade para esse caso aqui, de fazer uma captação de recursos do banco atrelado a um ativo de garantia, né? Então, se eventualmente você tem algum imóvel seu ali que está parado, que você não está utilizando, você pode também utilizar essa estratégia. É possível que você consiga uma taxa de juros bem interessante também, porque o banco tem uma garantia real, né, desse empréstimo. Então, pode ser que ele financie uma taxa de juros interessante. Eu concordo 100% contigo, não faz sentido você limitar a sua liquidez, sendo que você consegue manter ela numa taxa de juros atrativa, talvez aí 14, 15% ao ano, em torno disso aí, e fazer um empréstimo com uma taxa de juros reduzida, né? Com isso aí você tem Exatamente. tranquilidade. Exato. Né? A perspectiva é que a taxa de juros, né, a Selic, ela se mantenha elevada ainda por esse ano quase todo, né? E certamente já está havendo e haverá, com certeza, uma pressão grande do governo para reduzir Com certeza. para aumentar o financiamento, as possibilidades de financiamento bancário, especialmente dos bancos públicos, né? Até pelo perfil do governo que entrou. Então, eu acho que sim, tem que considerar essa possibilidade, sem dúvida, né, de financiamento. O governo ele vai precisar mostrar que, né, um arco-íris para a população. A gente não sabe o quanto isso lá na frente vai cobrar um preço ou não, mas vai ter que reduzir de uma maneira ou de outra a taxa de juros, taxa básica de juros, e com isso aí vai novamente voltar a ter maior liquidez no mercado imobiliário. Exato. Uma coisa interessante que aconteceu é que, por exemplo, um financiamento de quem está comprando um imóvel, vamos dizer, vai comprar sua casa. Muita gente que não estudou, que não entendeu o mercado, que não fez uma análise mais profunda, tem a visão de que não, agora a taxa de juros para adquirir o imóvel está muito caro, não vai valer a pena. E o fato é que não. 2020, janeiro de 2020, fiz um financiamento. O cliente fez um financiamento na aquisição de uma casa minha. Taxa de juros a 2%, janeiro de 2020. Ele está por aí, né? 2, 3. 2, 3%. Ele financiou a 6,5%. 6,5%. Ótima taxa de juros. Agora, em janeiro, na verdade, assinamos o contrato de financiamento em novembro de 2022,
Taxa de juros 13,75%, o dinheiro caiu agora na conta em janeiro. O cliente fez o financiamento a 8,5%. Ou seja, a taxa de juros aumentou mais de 11%, quase 12% nesse período, mas o juros efetivo, a mudança efetiva na taxa de juros do financiamento foi em torno de 2%. Taxa fixa para ambos. Ambos trabalham em taxa fixa. Então, os bancos eles não oscilam proporcionalmente à taxa de juros da aquisição do imóvel. Nem quando a taxa de Selic está baixíssima ou juros negativo no mercado, que aconteceu primeira vez na história do país, como também ele não vai oscilar quando a taxa Selic está beirando 15%. Então, aí serve também um insight para a gente encerrar o nosso bate-papo, de que o nosso trabalho também é educar o cliente quando ele vier ver um imóvel, ou você, principalmente você como corretor de imóveis. Né? O cliente ele tem interesse em comprar, sempre, sempre. Ele só está menos ou mais otimista em alguns momentos, mas sempre tem gente querendo comprar. E aí ele vem com esse questionamento, uma taxa de juros, e aí, poxa, tá fácil de argumentar, sabe? Ela realmente não muda muito e isso faz com que ele fale, caramba, tem razão. Né? No final das contas, para ele realizar o sonho dele da casa própria, não vai fazer tanta diferença ele comprar daqui 2 anos com uma taxa Selic mais baixa ou comprar agora. Efetivamente não vai fazer muita diferença. E depois, se baixar a taxa de juros, ele faz o quê? Uma portabilidade de financiamento que é permitido fazer. Então, Exatamente. Então, Exatamente. É isso Ricardo, uma última pergunta para você, para encerrar nosso bate-papo. Qual que é a tua projeção para os próximos anos, supondo que você goste de construir e vender essa casa, que você tem essa lucratividade estimada que você projetou aí? Qual que é a tua estimativa para os próximos anos? Você chega a imaginar ou você prefere primeiro finalizar para depois pensar nisso? Olha, assim, em termos de números é difícil dizer, mas assim, eu não tenho a menor dúvida que essa minha nova jornada ela é para valer, né? Então, eu agora já me sinto um profissional do mercado imobiliário, né? Vou seguir na corretagem, até porque, como a gente falou lá no início, né? Ser corretor de imóveis me possibilita não somente estar mais próximo das oportunidades, né? De terrenos até para construir novos projetos, como também fazer negociações ali no mês a mês, porque no mês a mês eu preciso pagar os meus boletos, né? E a minha empreitada, né, eu coloco tudo na frente para poder, ou com a ajuda do financiamento, mas está falando de um ciclo aí de 1 ano, 18 meses, às vezes até mais, dependendo da situação econômica, para você realmente ver essa grana voltar. Então, nesse meio tempo, é muito importante você ter, eu no meu caso aqui, a atividade da corretagem imobiliária. Eu pretendo seguir depois, eu não tenho a menor dúvida que essa experiência vai ser uma experiência de sucesso, não tenho a menor dúvida disso, e eu tenho também a intenção de seguir fazendo outros empreendimentos, como eu te falei, o meu arquiteto hoje, gestor de obra, a gente já faz parte de um grupo, né, de 3, 4 investidores, né? Então a minha intenção é que a gente aos poucos comece a montar um landing bank, né, para poder realizar outras obras, outras empreitadas. Com certeza. E a gente ir se profissionalizando, né? Essa primeira agora, estou fazendo assim mais na pessoa física, né? Mas a ideia é que a gente se profissionalize cada vez mais para oferecer esses serviços mesmo no modelo que você desenvolve, né, dentro da comunidade, né, que é sim buscar, né, um pool de investidores então acho que esse é o caminho. Show demais, Ricardo, show demais. Obrigado pela sua disponibilidade aqui, por bater um papo, compartilhar os teus insights, o teu conhecimento desse empreendimento. Espero de coração que você tenha muito sucesso aí. Obrigado também pela confiança em participar da comunidade Domus, por ter vestido a camisa aí e também por nos dar esse feedback aí que colheu bons frutos da comunidade. E espero que dentro desse ano ainda você conclua esse empreendimento e já venda para partir para o próximo. Legal, Léo. Muito obrigado. Eu que agradeço a tua iniciativa. Acho que ela é muito importante, né, para
enfim, para unir essa comunidade, né, construtora e também inspirar, né, e ajudar a impulsionar esse mercado imobiliário. Já aproveito para fazer um convite, né, você está aqui pertinho de mim, eu, na verdade, hoje estou no meio do caminho, né, Blumenau, entre Balneário e Florianópolis, estou sempre passando aí do seu lado, né, já faço o convite para você, para o Matheus, eu também, né, já conversei aqui pelo telefone algumas vezes, né, para que vocês, quando estiverem lá na ilha, façam uma visita lá no meu empreendimento. Vai ser um prazer, uma honra receber vocês lá. Com certeza, vai ser um prazer também. É um convite muito bom visitar Floripa, né? Visitar aquela região linda que é ali, maravilhosa. E vai ser um prazer para nós também poder visitar o seu empreendimento. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Tamo junto aí. Sucesso para você cada vez mais. Obrigado, Léo. Obrigado a todos que assistiram aí. Um grande abraço. Boa noite.